Senhoras e senhores, boa noite. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, de pedir nossas escusas por um problema técnico que nós tivemos, por esses minutos de atraso, e eu gostaria de cumprimentar os professores palestrantes, gostaria de cumprimentar também ao público que está presente, e eu cumprimento a todos, tanto os palestrantes como o público, em nome de duas pessoas que eu tenho uma atenção muito especial, que é o desembargador Sebastião Fagundes Cunha, a quem eu devo convite, e também a incansável Samara Miranda, que foi minha aluna e faz um trabalho primoroso junto com o desembargador Sebastião Fagundes Cunha. E é com grande satisfação que damos início aos trabalhos da 15ª noite do Congresso Nacional, um tribunal para a América Latina e o Caribe, que irá tratar dos temas desenvolvimento sustentável e demarcação de terras indígenas na América, aspectos probatórios para uma jurisdição transnacional. Também, princípios transnacionais para o uso da inteligência artificial no poder judiciário e da criação à preservação do meio ambiente. E, por fim, uma ética para o meio ambiente. Nós convidamos para compor a mesa, até diria que a nossa sala virtual, inicialmente o professor, excelentíssimo senhor professor, Dr. Rogério Canguço Dantas Cachiche, e antes de fazer a apresentação do Dr. Rogério, eu gostaria de aqui justificar a ausência de um dos palestrantes, que por motivos alheios à sua própria vontade, o doutor Luiz Antônio, o doutor José Eduardo Rezende Chaves Júnior, não pôde estar conosco. Bom, eu vou fazer a apresentação, portanto, do nosso primeiro palestrante, que é o doutor Rogério Canguço. Ele é juiz federal da Seção Judiciária do Paraná, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e em Filosofia pela UEL. Especialista em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, membro honorário do E-Justiça Latino-Americana e membro do Grupo de Pesquisa Políticas e Efetivação dos Direitos Sociais. Eu apresento agora, com imensa satisfação, o nosso segundo palestrante, que é o excelentíssimo senhor professor Dr. Luiz Antônio Guerra. Dr. Luiz Antônio Guerra é advogado e parecerista CEO no Guerra Advogados, editor na Guerra Editora, doutor em Direito pela UNSA e mestre em Sociologia pela UNB, no ano de 2014. Professor no Instituto Guerra, autor de livros e artigos jurídicos, membro benemérito do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, embaixador da Rede Internacional de Advocacia, membro da Academia Interamericana de Direito Comparado, membro benemérito do Instituto Interamericano de Direito Concursal, membro do Instituto Santa Fé Internacional. Dentre suas atuações e título, destaca-se que é consultor, conselheiro do Sicob, gestor jurídico e administrativo Atlântico Companhia de Petróleo, diretor jurídico da Câmara de Arbitragem Sebramar, jurista, articulista, palestrante, professor de Direito Empresarial, pastor e ministro da Palavra de Deus, titular de comendas e prêmios culturais. Eu passo agora a apresentação do nosso terceiro e último palestrante da Argentina, que é o excelentíssimo senhor professor Dr. Antônio Anselmo Martino. Antônio Anselmo Martino é professor emérito das Universidades de Pisa, na Itália, e Salvador, na Argentina, membro da Academia Nacional de Direito de Córdoba, membro associado do Center for Artificial Intelligence and Cognitive Learning of the University of Greenwich, membro da European Association of Legislation, diretor acadêmico da Escola de Altos Estudos para o Mercosul, Montevideo, diretor do Manual del Digesto Argentino, membro da International Association for Artificial Intelligence and Law, autor de 44 livros e 686 artigos científicos. É uma satisfação termos três juristas tão destacados nessa mesa, e devidamente composta a mesa, é com grande satisfação que declaro abertos os trabalhos dessa 15ª noite de conferências. Convidamos para a primeira conferência da noite o excelentíssimo senhor professor doutor Rogério Canguçu. Cada um dos palestrantes
terá 40 minutos para fazer a exposição. Vamos iniciar com o Dr. Rogério, e após as 3 exposições, nós abriremos a palavra para perguntas que podem ser feitas, por exemplo, pelo nosso chat. Então, Dr. Rogério, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Prezadíssimo Dr. Marcelo Miguel Conrado, é uma grande satisfação estar aqui, muito obrigado pela gentileza da apresentação, né? E na sua pessoa eu externo com muita alegria os meus agradecimentos às instituições responsáveis por esse magnífico evento, ao Instituto Paranaense de Direito Processual, ao SESCAGE e à OAB de Ponta Grossa. Parabenizo a todos, um evento extraordinário que certamente ficará na memória de todos. E também queria agradecer muito aos diletos amigos e professores, o Dr. Fagundes Cunha e a doutora Samara Miranda, que tem, como muito bem colocou o Dr. Marcelo, não limitado esforços para que tudo isso seja possível, para que nós tenhamos hoje uma noite em que nós teremos um banquete de ideias, do qual eu vou apresentar apenas o couvert. O principal da noite nós teremos com os grandes professores que me sucederão, o Dr. Luiz Antônio Guerra e o Dr. Antônio Anselmo Martino, aos quais eu cumprimento afetuosamente. Registro também que é uma pena que hoje o Dr. José Eduardo, nosso dileto amigo Pepe, não possa estar presente. Espero que esteja muito bem com ele. Meus queridos amigos, o tema da minha exposição, que será breve, para que possamos aproveitar com mais vagar os nossos amigos que estão conferencistas, né, aqui presentes, é a questão do desenvolvimento. Eu vou projetar aqui, olha, alguns slides, são poucos slides, 3 slides apenas, né? Conseguem ver os slides aí? Sim. Tá. O tema é o desenvolvimento sustentável e a demarcação de terras indígenas na América Latina, né? Especialmente os aspectos probatórios para uma jurisdição internacional. E o foco dessa exposição não é tanto processual, mas é um pouco mais abstrato. A ideia é entender um pouco e refletir sobre a racionalidade que estaria por trás de um tribunal internacional para esclarecimento e decisões de questões fáticas envolvendo conflitos internacionais em que haja interesses de comunidades indígenas. Isso já aconteceu. O paradigma é o caso Albas Tingni versus Nicarágua, que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2001. Porém, essa exposição não focará o caso específico, nos argumentos ali tratados, que são impressionantes, mas a ideia é ficar no campo abstrato. Então, para frisar, a ideia principal que eu gostaria, a mensagem nuclear desta apresentação, é apresentar um modo de ver, um modo de racionalizar, uma forma de enxergar questões tão complexas que envolvem mais de uma cultura digamos, ocidental, do não índio, e a cultura autóctone, do índio, a cultura indígena, a cultura local, né, a cultura específica. Para isso, para tentar entender como que o tribunal em que perspectiva ele deve olhar essa produção probatória, esse conjunto de fatos complexo, eu vou estabelecer a minha fala em 2 níveis, o nível cultural e o nível linguístico, e depois eu concluo apenas fazendo uma síntese das grandes dificuldades de um tribunal internacional no lidar com esse tipo de questão. Um olhar. Eu tenho certeza que
o olhar que nós vemos neste índio é muito diferente do meu olhar para o mundo. É uma distinção de modos de ver o mundo. É um cosmos diferente. E esse cosmos, ele deita raízes na nossa cultura, né? Na forma pela qual nós aprendemos o mundo, na forma pela qual nós atribuímos sentido ao fenômeno, aquilo que se nos aparece. Daí a linha linguística que permeará a sequência do que eu estou falando. A grande questão aí é em conflitos que podem ser levados a um tribunal internacional, especialmente na demarcação de terras indígenas, mas isso pode ser generalizado para todas as vezes em que eu tenho um conflito em que eu tenho duas culturas discutindo alguma forma de ver o mundo. Eu não posso ter... eu acho que é bem fácil da gente entender, talvez seja intuitivo, que a maneira de ver o mundo ocidental não é necessariamente, talvez haja um contato, mas não pode ser idêntica à forma de ver o mundo oriental, muito menos à forma de ver o mundo de culturas indígenas, né? E por cultura, eu não quero dizer apenas um modo de expressão de uma comunidade, de uma determinada comunidade, um determinado local, um determinado tempo, seja com conteúdo histórico, seja, não é a forma de expressão literária, artística ou folclore. O conceito de cultura, que eu gostaria, a ideia, a noção de cultura é um pouco mais abrangente. Ela poderia ser considerada, então, como a forma pela qual essa comunidade resolve os seus problemas. É a partir desse ethos, desses costumes, dessa tradição, é que o povo, primeiro, reconhece quais são os seus problemas. Pode ser que um problema para o não índio não seja um problema para o índio. Então, pode ser que não, entre culturas hajam problemas diferentes. E cada uma, ainda que haja o mesmo problema, elas podem ter formas de resolução diferentes. Isso tudo é o que compõe a cultura. E esses problemas podem ser de toda a ordem: social, econômica, espiritual, sanitária, histórica e etc. Ou seja, é um conceito amplo de cultura. E a questão do desenvolvimento sustentável, que inicia o tema dessa minha exposição, nos leva a uma questão. É a cultura que determina o desenvolvimento que deve determinar a cultura. Thierry Verhelst, no livro Direito à Diferença, tradução para o português, vai dizer, a tese central dele é que no centro do desenvolvimento deve estar a cultura. E por que isso? Porque aquilo que é o desenvolvimento para a cultura ocidental não necessariamente implica um desenvolvimento para a cultura autóctone, né, a cultura indígena, ou seja, a nossa ideia de desenvolvimento está muito ligada à nossa concepção de mundo, que é racionalista, evolucionista e consumista. O desenvolvimento é aquele estado em que nós conseguimos angariar, em especial, bens que nos permitam uma vida feliz, né? Só que certamente isso não é a ideia predominante em todas as culturas que temos presentes, né? Muitas vezes, se para algumas culturas feliz é aquele que tem muito e, portanto, consome muito, para outras culturas feliz é aquele que não precisa consumir, que precisa consumir pouco, né? Dada essa diversidade cultural, essa diversidade de entendimento quanto ao que significa o desenvolvimento, nós teremos conflitos que devem ser solucionados por um tribunal
um tribunal internacional. E é nesse ponto em que nós precisamos ter em mente que é necessário evitar uma aculturação, que eu vou considerar como a dominação de uma cultura por outra, em especial a dominação da cultura ocidental pela cultura indígena, né? Faz parte do nosso desenvolvimento sustentável que nós possamos garantir a sobrevivência e o bem-estar das culturas indígenas. E isso é muito importante, porque se trata de um direito fundamental das comunidades indígenas, né? O direito à preservação da sua cultura. Então, quando eu olho para essa imagem, este olhar deste índio deve ser preservado. E por olhar eu quero dizer a concepção cosmológica dele, a forma de ver o mundo dele, a forma da etnia, e aí passando do individual para o coletivo, a forma que ele tem de responder e de propor questões e resolver os problemas da sua comunidade. Toda vez que eu falo nisso, eu estou falando em linguagem, né? Quando eu digo uma palavra, né? Porque tudo isso é a produção de significado, né? Então eu tenho a cultura como uma produção da linguagem. A realidade é uma produção da linguagem no sentido em que toda vez que eu interpreto o fenômeno, aquilo que se me apresenta e estruturo essas percepções numa ordem lógica que me dá um entendimento, eu vou ter o sentido. E daí que eu posso dizer, com a filosofia da linguagem, que nesse sentido a realidade é constituída, é organizada nesses parâmetros de intelecto linguístico. Então, eu compreendo essa realidade a partir da linguagem. E o direito, ele nada mais é do que uma parte desta linguagem. Então, quando eu falo em decisão jurídica, eu não poderia estar fora de uma produção linguística, o que significa que toda vez que o Tribunal Constitucional, o Tribunal Internacional decide uma questão de fato, ele não está necessariamente investigando um fato, mas uma linguagem, que é o sentido que se dá a esses acontecimentos no mundo. E ele produz linguagem também, né? Então, e essa linguagem ela precisa estar justificada. Então, eu tenho, de um lado, a cultura, de outro, a linguagem, e é nessa interconexão entre culturas e linguagem que o Tribunal Constitucional produzirá a linguagem da decisão. E essa linguagem deverá estar sempre lastreada em uma pesquisa etnográfica, antropológica, genealógica, com subsídios históricos, geográficos, numa pesquisa bibliográfica que explicite algo que é muito importante: a visão dos fatos, não da nossa perspectiva, não da perspectiva da cultura ocidental, mas principalmente na perspectiva da cultura indígena. E como isso é possível? Como é possível pensar-se fora da cultura? Como é possível emitir uma linguagem além da linguagem? Isso seria como pensar fora de um aquário, o que me parece impossível. Mas o que nós podemos fazer é tentar uma visão em perspectiva. A racionalidade está justamente aí. É buscar entender os fatos não a partir dos nossos olhos, mas a partir dos olhos da comunidade indígena. E isso só é possível por intermédio de, além da participação esclarecida da comunidade em todo este processo, né,
mas também numa visão de perspectiva, ou seja, a tentativa que é entender o cosmos de uma outra cultura significaria um salto no abstrato, no nada, em direção a uma outra cultura, que não é possível que seja feito isso. É um processo de tradução que, por natureza, é imperfeito. Então, quando numa alegação de um processo internacional como esse, como foi o que aconteceu em 2001 na Corte Interamericana, ao qual eu me referi no começo dessa exposição, o Estado da Nicarágua diz que é irracional que se tenha uma terra tão grande para tão poucos índios. Isso é aplicar uma racionalidade nossa, mas essa não é a racionalidade acertada e essa não foi a racionalidade acolhida pela Corte Interamericana. Foi corretamente pensado neste julgamento uma racionalidade a partir do que pensa a cultura indígena e não a cultura do não índio. E, para finalizar, e como eu disse que seria muito breve, e depois eu me coloco à disposição dos debates, né? É importante que nós apresentemos num conflito em que envolve uma cultura indígena, não só meios para a sobrevivência, mas também razões para isso. E isso que eu digo não é nada novo, não sou eu que estou inventando, é tudo que está na obra de Verhelst, O Direito à Diferença. Então, essa é a ideia e as grandes dificuldades que se apresentam ao Tribunal Internacional é decidir para além do seu aquário. Muito obrigado. Então, muito obrigado, doutor Rogério, pela sua exposição. É um tema tão caro a nós, que é a questão dos indígenas, e um tema também tão pertinente à temática desse congresso, e trouxe questões sensíveis, como, por exemplo, as relações entre cultura e linguagem, individual e coletivo, e o direito à diferença. Tenho certeza que será um tema que terá muitas questões para ser debatidas, até mesmo por ser um tema de utilidade pública. Bom, nossa saudação agora ao nobre conferencista. Nós daremos continuidade aos trabalhos com a presença do excelentíssimo senhor professor Dr. Luiz Guerra, que proferirá a nossa segunda conferência desta noite. Então, Dr. Luiz Guerra, muito obrigado pela presença e a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao professor Marcelo Conrado, que gentilmente hoje está aí na direção dos trabalhos. Quero também agradecer aos organizadores, especialmente ao desembargador, querido amigo, Sebastião Fagundes Cunha, e a sua colaboradora, a doutora Samara Miranda, tem nos acompanhado e dado todo o apoio. Também quero parabenizar os demais colaboradores, funcionários envolvidos nesse grandiosíssimo congresso internacional e também aos colegas palestrantes das outras noites e outros dias que aqui estiveram e que também nos sucederão. E, particularmente hoje, que compõe a mesa, eu quero parabenizar de logo o querido professor Rogério Ganguçu, uma brilhante apresentação que fez sobre uma temática tão cara, tão importante, como é o povo indígena e a sua cultura, a sua linguagem, como foi bem dito aqui, e também ao colega estrangeiro, querido, nossos irmãos argentinos, com quem eu tenho muito bom relacionamento, com vários colegas da Universidade de Buenos Aires, e aqui está representando esta belíssima nação argentina, nosso querido professor Antônio Martino. E com essas palavras introdutórias, eu também me dirijo a todos aqueles que nos acompanham nesta noite. O tema de minha apresentação, de minha palestra, é um tema de extrema dificuldade, porque é um tema que sai um pouco da órbita propriamente da ciência jurídica
para entrar em outros caminhos, em outros meandros, que eu quero já dizer que com muita coragem para enfrentar a temática do dia de hoje. E o meu tema, que está aí como cabeça, é da criação à proteção do meio ambiente. Então, dois polos, que é o polo da criação e da proteção ao meio ambiente, e, consequentemente, a sua defesa com a necessidade urgente da construção do Tribunal de Justiça Ambiental da América Latina e do Caribe. Eu vou falar sobre a criação, e quando eu falo da criação, eu vou falar da cosmologia ou da cosmogonia, que é esse grande movimento de princípios, de teorias, de doutrinas que tentam explicar a criação do universo, a criação do mundo. Hoje, inclusive, me parece que está sendo uma palestra, assim como foi a do professor Rogério, que me antecedeu. Nós estamos saindo um pouco do continuismo processual para fazer com que possamos pensar maior sobre tudo aquilo que nos envolve. E a temática do professor Canguçu nos faz repensar muitas coisas, como eu creio que aqui, a que eu vou apresentar também nessa noite, nos leva a essa digressão quase que filosófica, porém com um cunho tanto quanto possível também jurídico, para que possa nos auxiliar, nos ajudar na tomada de decisão, que eu creio que esse congresso, ao seu fim, produzirá um bom trabalho, como já vem produzindo, para que possamos ter uma massa substanciosa de palestras e de conferências, com bons artigos, com uma boa produção científica, para, quem sabe, seja exitosa na constituição desse congresso e, consequentemente, do tribunal. Falar sobre a criação é um tema caro, um tema difícil, e eu quero, de logo, esclarecer que trouxe para mim essa temática, como foi bem dito pelo Dr. Marcelo Conrado na apresentação, além de jurista, de advogado, de catedrático e tudo mais, eu tenho o principal, a meu juízo, o principal título que eu tenho é ser um pastor, e não é por minha vontade, mas pela misericórdia de Deus, que ele me fez pastor. Eu não nasci pastor, mas ele me fez assim, e por isso eu quero logo antecipar que eu sou adepto ao criacionismo. Para mim, todas as coisas foram criadas, embora haja necessidade, e é o que eu farei ao longo da minha exposição, de reconciliar, tanto quanto possível, a criação que está na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, com a ciência acerca da criação do universo, para que a gente possa compreender aquilo que foi feito e daquilo que nós temos e da nossa necessidade de preservação, daquilo que Deus nos deu para tomarmos conta. Eu quero usar inicialmente como fundamento a Palavra de Deus, mas eu quero registrar, e eu quero repetir, eu quero registrar o meu sincero e profundo respeito àqueles que não creem em absolutamente nada, àqueles que creem, de certa forma, ou são céticos ou são duvidosos, e aqueles que até possam crer do ponto de vista místico ou espiritual, e também são adeptos de tantas outras diversidades de crenças, religiões ou doutrinas sobre a criação do mundo. Por isso que eu estou falando da cosmogonia. Inclusive, eu rendo aqui as minhas homenagens aos cientistas, especialmente aos físicos e aos astrônomos. São os grandes responsáveis, cientistas também, pela divulgação, pela pesquisa e ampliação dos conhecimentos científicos. Com coragem, eu trago a debate nessa palestra internacional esse tema de fundo, que é a proteção ao meio ambiente, como já disse, um tema muito difícil e caro de ser tratado. Dentro das minhas limitações, que são muitas, eu procurarei tecer as observações necessárias, temperando as posições da criação do universo à luz da Bíblia Sagrada com a ciência moderna, ou a ciência atual.
A meu juízo, com esses comentários paralelos, eu agora posso, quem sabe, desdobrar os meus pensamentos, usando o livro de fundo, o livro de Gênesis, que está na Bíblia Sagrada, tendo Deus, o Senhor, como Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. A Bíblia Sagrada, especificamente no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2, nos revela a origem da criação. Ressalte-se que a Bíblia não é um livro científico, mas sim teológico. Portanto, não se pode esperar da Bíblia revelações científicas, como também não se pode esperar da ciência uma revelação espiritual sobre o tema que estou tratando. São, no caso, a Bíblia, que é um livro sagrado teológico, e a ciência, com todo o seu aparato de pesquisa e busca do conhecimento a partir das suas próprias experiências, e, portanto, não é um caminho espiritual, mas sim uma análise científica material. Realizado com muito cuidado, eu volto a insistir nisso, com muito cuidado sobre o tema, eu passo a algumas observações. Na verdade, a grande pergunta que eu e todo o universo fazemos, né, todo humano faz, é de onde viemos, qual é o propósito de nossa existência, e também, por certo, temos o grande interesse de saber para onde iremos após a morte física. Essa é uma pergunta que precisa de resposta, e se a gente conseguir essa resposta, creio que a gente terá o melhor conhecimento de onde nós estamos e da razão pela qual nós devemos nos preocupar, especialmente com o meio ambiente, que é o tema dessa nossa palestra, do nosso encontro. Enfim, nós estamos falando da criação do universo, da criação do mundo que conhecemos, e quando eu digo conhecemos, é aquilo que os nossos olhos alcançam, aquilo que os nossos olhos enxergam, né? Porque há muito mais coisas que nós não conhecemos, porque os nossos olhos são limitados. E aí nós estamos falando da criação, inclusive do homem, e consequentemente da responsabilidade que recai sobre nós, sobre os nossos ombros, em relação à preservação do meio ambiente. Tudo está, segundo na cosmologia dos Hebreus, que cuida do primeiro livro da Bíblia Sagrada, em Gênesis, tudo está rigorosamente sob o controle do Criador. Daí porque todo ser vivente que tem vida, obviamente, a vida foi, é e sempre será concebida por Deus, ainda que a ciência cada vez mais venha auxiliando, venha contribuindo na realização dessa dádiva divina que é a vida. A ciência não dá vida, quem dá vida é Deus. A ciência colabora com as suas pesquisas para que essa vida se realize. O Deus Criador, no capítulo 1, versículos 1 a 4, eu peço licença para aqui citar, abro aspas, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Nesse mesmo raciocínio, o apóstolo Paulo, por revelação, nos informa que foi Jesus o agente da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é, antes de tudo, todas as coisas, e nele tudo subsiste, como está na carta aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17. Portanto, sem exceção, todas as coisas foram criadas por Deus, segundo a cosmologia dos Hebreus. Todo o princípio foi criado por Deus. No capítulo 1, Deus narra a criação do universo com tudo que nele há. E aí nós chegamos à seguinte perspectiva: entre a fé, a razão, que é a ciência, e a revelação bíblica, que devem concordar entre si, de certa forma, que há um mover, há um movimento inteligente
e a matéria não tem inteligência, a ciência não provou isso até hoje, que há um movimento por trás da matéria, que esse movimento só pode ser um ser superior, e esse ser superior, eu vou afirmar que, segundo a minha convicção, é a causa da criação, que é o Deus Criador. É a força, o movimento inteligente que criou e moveu e move a matéria. Quando nós começamos a abordar os princípios ou os detalhes da criação, nós descobrimos inúmeros mistérios, para os quais nem a teologia, tampouco a ciência, são capazes de trazer solução. São muitos os mistérios que aqui nós estamos falando. A teologia, ela explica explica melhor o porquê da criação, mas não como. Já a ciência, por sua vez, ela não faz ideia certa sobre esse como da criação. Ainda que a ciência venha a se desenvolver, e a todos os dias a ciência desenvolve, porque ela descobre algo novo, que é o conhecimento, algum dia a física perfeita, se a gente chegar a esse ponto, não será capaz de responder a todas as perguntas da própria criação, como até hoje a ciência não foi capaz de explicar efetivamente a criação do mundo. Isto por quê? Porque diante da multidisciplinariedade do próprio universo, nós nada sabemos do universo. Há somente aquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar, ou seja, nós como homens somos finitos e consequentemente somos limitados. Nós dependeremos sempre de outros conhecimentos para chegarmos a um desvendamento do mistério da criação. Mas a origem da criação, ela pode ser analisada sob várias óticas. E eu vou aqui indicar alguns elementos que possam nos levar a pensar. O substancial original pode ter sido formado através dos elementos básicos que os nossos olhos enxergam: a terra, o ar, o fogo e a água. Essa é uma ideia da cosmologia ou da cosmogonia. Também a eternidade da matéria como elemento pré-existente. A matéria pré-existia antes da criação e não foi exatamente criada a partir da revelação de Deus no livro de Gênesis. A matéria como uma substância primária, como uma força cósmica, é uma outra dimensão que se possa abordar. A criação também como um ato eterno de Deus. A criação como um pensamento e vontade de Deus. A criação do nada, ou seja, a criação do ex nihilo, que Deus teria criado tudo do nada, mediante o poder da sua palavra, como eu fiz há pouco, citando Gênesis 1 e 2. Gênesis 1, capítulo 1, versículos 1 e 2. Mediante o poder da sua palavra, ele teria então feito todas as coisas. A criação também sob o enfoque da teoria do panteísmo, em que Deus não cria, mas Deus emana, Deus dá ordem. E por que ele dá ordem? Porque ele é a própria essência, e Deus, portanto, é o cabeça do universo, e o universo é o corpo de Deus. Essa é uma outra perspectiva de abordagem para chegarmos à ideia da criação. A eternidade da matéria, também tendo Deus como um grande organizador. Deus é o arquiteto, do universo, é o criador de tudo, todas as coisas, então também uma perspectiva de ser o organizador. Mas em realidade, diante de tantas observações que foram feitas até aqui sobre a criação, em realidade a ciência moderna, ou a ciência no seu atual estágio, acredita mesmo ser impossível solucionar o problema da origem, o problema da criação. Eu gosto muito quando eu vejo esses grandes nomes da ciência se rendendo diante do mundo para dizer que não é possível continuar com a sua pesquisa, porque chega um momento que há que se reconhecer que há um elemento maior que escapa ao controle do homem. E esse elemento, ou esse mover, ou essa força, como queiram, ou esse movimento inteligente, só pode ser a criação de Deus. A única coisa que podemos saber é aquilo que podemos investigar.
e nós só podemos investigar segundo os nossos sentidos de percepção, e voltamos sempre à nossa limitação como humanos. É óbvio que questões como causa primária, como causa independente, como origem, todos os outros temas ou questões fogem, né, do nosso controle e dependem da investigação científica, que até esse momento a ciência ainda também não pôde nos trazer resposta. Então, muito longe de chegarmos ao consenso entre a teologia e a ciência na criação do universo, necessário que haja uma reconciliação entre a ciência e a narrativa que está em Gênesis. Compreendemos que há um grande hiato entre Gênesis 1 e 2, porque existiu um hiato de tempo, um grande espaço de tempo que nós podemos chamar de eras geológicas, e assim a gente possa compreender mais a ciência e compreender melhor a narrativa que está em Gênesis. Que os dias que estão lá em Gênesis, eles são e podem ser compreendidos pela ciência como eras, e não apenas dias, mas sim eras, ou seja, intervalos de grande tempo. Assim também podemos entender que o Éden, que está indicado no livro de Gênesis, tenta nos informar apenas sobre a criação do Jardim do Éden, em seus dias literais, mas o resto da criação, rigorosamente, não foram descritas na palavra de Deus, não foram descritas na Bíblia. E essas eras concorrentes ou sobreimpostas, Deus como um ser além e fora do tempo, porque Deus é atemporal, é a própria eternidade, ele cria tempos curtos, cria tempos longos, concorrentes e sobrepostos. Então, essa é a grande ideia. E o que está na narrativa de Gênesis seria, efetivamente, a grande revelação de Deus ao seu profeta Moisés, revelando como teria feito a criação do mundo, mas não na sua totalidade, mas sim apenas naquela narrativa, naquele esboço da criação, e que levou a criação do universo até ali revelado. Voltando os nossos olhos para a ciência, vou pedir aqui para tomar um pouco de água. Voltando os nossos olhos para a ciência, para a teoria da grande explosão cósmica, que é o que orienta a ciência no pensamento da astronomia. Pode ser que haja a combinação da teoria das mudanças dos polos, que existem grandes círculos cósmicos e não apenas ciclos terrestres. E, portanto, há mais de 16 milhões de anos, houve grande explosão da matéria condensada, que deu início à criação que nós conhecemos na astronomia. Mas antes disso, também houve inúmeras explosões que iniciaram inumeráveis ciclos de bilhões de anos para cada um. O poder da explosão dissipa a matéria e, pela força da gravidade, volta em outra direção, e uma vez condensada essa matéria, novamente com outra explosão ocorre. Esse é um processo contínuo e um fator sem data, totalmente além da nossa imaginação e conhecimento. É desse universo que nós estamos com os pés nele agora, respirando este ar. É disso que nós estamos falando. Portanto, a teologia e a ciência, elas se complementam. Ambas cuidam da justificação da criação do universo, tendo cada uma seus próprios objetos bem delineados. Vamos falar então sobre aquilo que os nossos olhos enxergam, porque só podemos falar disso. Dentre as inúmeras belezas da criação, cujos olhos podem contemplar, está a natureza. E com todas as inúmeras espécies de flora e fauna que nela habita. Essa é a criação do meio ambiente que eu e você conhecemos. Deus, que é criador, ele também é um Deus cuidador e provedor. Aqui está a teoria do deísmo, ou teísmo, em que Deus,
Ele não só cuidou da criação, não só fez o homem, mas cuida da criação, provê para a criação e, consequentemente, neste caso, Deus delegou a nós, homens, uma qualificação especial. Nós somos verdadeiros jardineiros. Cada homem é um jardineiro para o Senhor, para Deus. Da preservação que Deus nos deu como legado para cuidar da terra. Embora Deus tenha dado a todos os homens o alimento, através das árvores, dos frutos e dos animais comestíveis, como está na palavra, Deus também outorgou ao homem o dever de bem cuidar desse jardim, de toda a sua criação. Nós estamos falando agora da preservação, como afirmam os versículos 15 e 16 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Diz a palavra de Deus, abro aspas, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Para o cultivar e guardar. Não é apenas cultivar, mas tem aqui cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe dá esta ordem, deu ao homem esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Está aqui, meus queridos colegas e aqueles que nos ouvem, está aqui a indicação precisa de que a criação, seja ela analisada do ponto de vista espiritual ou material, seja analisada à luz da teologia ou à luz da ciência, que o objeto da criação necessita ser cuidado e guardado. Vamos abrir mão das nossas crenças e vamos olhar agora para o que Deus nos deu. Nós precisamos cuidar e guardar. Deve o homem se cuidar e guardar o seu interior, que é o seu espírito, o espiritual. Todos nós devemos cuidar do nosso espírito, do espiritual. Mas também deve o homem cuidar e guardar do exterior, o material, o meio ambiente, como está na palavra de Deus. Essa foi uma ordem dada por Deus. E Deus deu ao homem um legado: bem cuidar e guardar o jardim, e do jardim de toda a criação, a terra, o ar e o mar. Somos habitantes desse planeta Terra, que antes estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus proveu ao homem uma habitação. Nós temos uma habitação que é esse planeta. Por certo, um dos principais cuidados que qualquer pai, quem é pai sabe disso, tem para com seus filhos, é dar a ele uma segurança, e a segurança é dar a ele uma habitação. Deus nos deu essa habitação. Deus nos deu essa habitação para cuidar e guardar. E o homem recebeu um trabalho para fazer, não foi deixado no ócio. A tarefa do homem era e é cultivar e tomar conta do que Deus preparou. Cada indivíduo, eu, Dr. Rogério Canguçu, Dr. Antônio Martino, Dr. Marcelo Conrado, todos nós, cada homem, gênero falando, cada indivíduo tem seu próprio jardim, o seu lar, a sua casa, o seu jardim para cuidar. Mas além do jardim individual, nós temos um jardim coletivo, porque essa é uma lição espiritual. Cada um de nós, para Deus, é um jardineiro. Nós somos condôminos desse grande condomínio chamado planeta Terra. Nós ficamos preocupados com o nosso condomínio, com o nosso apartamento, com o nosso vizinho, mas nós esquecemos que estamos dentro de um grande condomínio e que todos nós somos condôminos e somos responsáveis pela preservação desse condomínio, que é o planeta Terra. E que eu e você somos jardineiros. E que o que faz um jardineiro? Curioso, né? O que faz um jardineiro? Eu vou dizer aqui que eu sou jardineiro mesmo, na concepção da palavra, porque eu moro numa casa e eu cuido do jardim dessa casa. Eu estou a todo tempo tirando as folhas que estão queimadas, limpando a grama, cortando um galho, arrumando aqui e ali, fazendo florescer a flor, enfim, nós somos jardineiros, literalmente. E o que faz um jardineiro? Eu e você somos jardineiros. Nós cuidamos com amor e carinho das flores, dos frutos, dos campos, das montanhas,
das geleiras, dos mares, dos rios, dos pássaros, dos animais e assim tantas outras coisas que participam do meio ambiente. Deus delegou a mim e a você, ao homem em geral, um jardim chamado planeta Terra, para cuidar e guardar. Então, dentro desta visão, nós devemos muito bem guardar aquilo que Ele nos deu. Sucede que nós temos sido omissos no cuidado e na guarda desse condomínio chamado planeta Terra. Não são poucos os casos que, sem consciência, o homem tem avançado para destruir a natureza, para destruir aquilo que Deus deu a ele como habitação. E nós não temos tido a preocupação necessária de preservar para as futuras gerações. E aqui há uma pergunta muito interessante, que eu creio que eu e você devemos fazer. Temos nós legitimidade para defender e cuidar do meio ambiente? Do ponto de vista processual, temos essa legitimidade? Bom, nós vamos ver o seguinte: a Constituição Federal, no seu artigo 225, diz que o meio ambiente é, sem dúvida, um direito fundamental à pessoa humana e como está, nós estamos autorizados ou legitimados a defendê-lo. Mas do ponto de vista espiritual da criação, nós também estamos legitimados, porque nós vimos que Deus disse ao homem, no capítulo 2, do versículo 15 e 16 de Gênesis, que ele deu para cuidar e guardar. Então, a legitimidade está em nossas mãos. Por isso que é muito maravilhoso, extraordinariamente lindo, se realizar um congresso como este, para que possamos compreender que aqui não se trata de uma situação meramente como faculdade, não, passa a ser um dever, uma obrigação minha e de todos 7 bilhões de pessoas, de humanos, que põem os pés sobre o planeta Terra, chamado esse jardim. Todos nós hoje estamos convocados à defesa do meio ambiente. Então, temos legitimidade. A geração de hoje, a minha geração, a geração que está aqui hoje, é responsável pela preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Isso é espiritual e é bíblico. Além de humano, como estão aí nas legislações mais avançadas, mas do ponto de vista espiritual, nós também estamos legitimados a defender o meio ambiente. Nós temos visto, eu já estou preocupado com o meu tempo aqui, eu acho que está completando meia hora, já tem alguns minutos. Nós temos visto a poluição, né, acontecendo no ar, na água, enfim, no solo, e a cada dia nós estamos muito mais, o homem, de modo geral, está muito mais preocupado com os ganhos, ou seja, com o material propriamente dito, do que com o seu espiritual. Isso a gente até pode fazer uma outra análise, não é o caso aqui, nesse momento, mas ainda na palavra de Deus nós poderíamos explicar a queda do homem, que é o pecado, porque é exatamente isso, né? Ele tinha um jardim perfeito para habitar, que Deus deu a ele, e ele saiu do jardim, ou seja, ele pecou e com a queda ele consequentemente abandonou esse jardim, né? E esse jardim que hoje nós temos a preocupação, porque temos que cuidar desse jardim, temos que fazer com que ele seja preservado. E aí esse é um grande tema que eu creio que vai ser o grande tema daqui para frente, sem outra possibilidade de paralisar, que o mundo vai se dobrar para a preservação do meio ambiente. Interessante que eu devo confessar que antes de participar desse congresso, eu não tinha essa visão tão acurada da preocupação de preservar o meio ambiente. De um modo geral, né, o meio ambiente é importante, o meio ambiente deve ser preservado, mas eu confesso que eu não tinha uma visão espiritual dessa preservação. Eu quero, inclusive, agradecer à organização por ter me permitido
me debruçar e estudar sobre esse tema, sob uma perspectiva espiritual, dada a minha condição também, de além de jurista ser pastor, de me debruçar sobre a palavra de Deus e ir a fundo para melhor compreender aquilo que nós estamos aqui hoje trabalhando. O direito, portanto, ambiental é o tema que vai reinar neste século. Consequentemente, nós estamos dizendo o seguinte, hoje, né? Qual é a grande preocupação deste século? A grande preocupação deste século chama-se lixo. Lixo. Onde nós vamos colocar esse lixo? E esse lixo é que está acabando, de certa forma, com o meio ambiente, com esse condomínio que eu e você somos jardineiros e que precisamos cuidar para que ele se autoequilibre, para que ele se autossustente, para que as cadeias dos ecossistemas naturais mantenham o seu equilíbrio. Mas os dias correm e os homens, a gente tem visto que cada dia estão piores do ponto de vista espiritual, que querem derrubar, que querem pôr fogo, que querem acabar, que querem poluir. Nós precisamos sim ter urgentemente uma Constituição específica do direito ambiental. Precisamos sim ter um tribunal transfronteiriço, que é o que está se buscando aqui com esse Congresso, para tratar das questões mais importantes e elevadas que hoje atacam o nosso planeta. Independentemente das ideologias, independentemente das preocupações que possam ter paralelamente sobre a soberania nacional, nós precisamos sim de um tribunal internacional, de um tribunal transfronteiriço, porque é fato que hoje a lesão a um ecossistema num país, ele não alcança apenas a população daquele país, mas ele alcança a todo o condomínio que aqui me referi. Ele alcança a toda a população da Terra. Quando se faz a queimada na Amazônia, quando se polui um rio, quando se joga o lixo no mar. Nós vimos aqui recentemente no Brasil que até hoje não se descobriu a origem daquele vazamento de óleo que alcançou todo o litoral norte do país. Até hoje não temos explicações de onde veio aquilo. Quem produziu aquilo? Foi o país A, B ou C? Não sei. Isso é um crime lesa pátria. Isso é um crime que precisa ser levado a um tribunal internacional para que haja as sanções próprias contra a nação que faz e realiza esses crimes que aí estão sendo praticados dia a dia. Eu poderia me estender, mas eu quero cumprir rigorosamente o horário. Muitos já falaram sobre a perspectiva do ponto de vista jurídico, processual, para a construção do tribunal. Nós temos hoje um ambiente propício a isso. Esse Congresso está caminhando para impulsionar a constituição desse tribunal. Eu creio que nós devemos fazer, sim, um trabalho de conscientização da população, uma conscientização das autoridades, em busca da construção desse tribunal ambiental do meio ambiente, né, em defesa ao meio ambiente da América Latina e do Caribe. Eu poderia, certamente, continuar com a minha fala, por mais aí 1 hora, pelo menos, mas respeitando aqueles que me assistem, me ouvem, né, e rigorosamente dentro do tema. Aqui o doutor Marcelo já me enquadrou, e advogado, quando começa a falar, não consegue parar, não sei que o tribunal, né, feche o microfone, e por isso mesmo, eu, antes que ele faça essa descortesia para comigo, eu vou ser obediente. Como um homem de Deus, um servo do Senhor, eu me dou por satisfeito e eu me coloco à disposição. Muitíssimo obrigado, doutor Marcelo, muitíssimo obrigado, doutor Rogério Canguçu, doutor Antônio Martino, que gentilmente ouviu aqui a minha fala, e a todos aqueles que participam desse congresso. Me ponho à disposição, que Deus abençoe a este congresso, abençoe a cada palestrante, suas famílias, e a todos nós que estamos necessitados do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, doutor Luiz Guerra, pela sua fala, pelo seu olhar sobre o meio ambiente, sobre a proteção do meio ambiente, pelas relações entre a religião, a espiritualidade e a ciência. Nós vamos passar agora para o nosso último momento de fala do nosso evento,
com o nosso convidado internacional, com o Dr. Ramiro, que está na Argentina para falar conosco. E é uma imensa satisfação estar aqui com o Dr. Antônio Martino. Então, a palavra é toda sua. Muchas gracias. Gracias, Marcelo Conrado. Gracias también a los organizadores de este congreso que me parece importante. Fagundes Cunha me parece un visionario en un momento muy oportuno. Además, quiero agradecer particularmente a mis dos codisertantes porque sus disertaciones me llamaron mucho la atención. Rogelio Cansallu porque habló de filosofía analítica. A mí la filosofía analítica me dio de comer cuando gané la cátedra en Pisa. No me podían pagar durante 2 años. Y entonces yo dije, ¿cómo vivo? Y bueno, descubrí que Napoleón Bonaparte había fundado 2 escuelas normales, una en París y la otra en Pisa. Y en la escuela normal, si uno puede dar una materia que nadie puede dar en esa universidad, entonces la escuela normal te da casa y comida. Y durante 2 años yo tuve casa y comida explicando filosofía analítica. Además, para mí era muy fácil porque yo tuve como maestros a Georg Henry von Wright y Norberto Bobbio. O sea, me resultaba fácil. La conferencia del doctor Luis Guerra, en cambio, me trajo a otro campo. Yo me ocupo de inteligencia artificial desde 1985, donde hice un sistema experto. Ahora me estoy ocupando de robótica en la escuela normale, siempre de Pisa, en la cual sigo ligado. Y el tema de los robots, la gente tiene mucho miedo al robot. Y en parte, esto viene por un tema de cultura. Rogelio habló del tema de la cultura, que parte ya de la Biblia. En la Biblia se habla del golem. Son interpretaciones, no voy a ponerme en interpretaciones exegéticas porque no soy capaz, pero una de las interpretaciones de la creación de Adán es justamente el golem, cuando dice, tú me has creado, pero yo soy incompleto. Y ahí nace todo el tema del golem, que después se vuelve un monstruo a través de la creación del Rabí Leví, y después sirve para muchísimas cosas. Fíjense ustedes que la palabra robot viene del checoslovaco, robota, que era el nombre que se le daba a los trabajadores del Imperio Austrohúngaro que no cobraban. No me pregunten cómo funcionaba, porque no lo sé. Y además, como falta mi amigo Pepe Chávez, no tengo con quién pelearme y no vale la pena profundizar sobre el tema. Les agradezco mucho y paso a mi exposición. Mi exposición es difícil porque trata el tema del medio ambiente desde el punto de vista ético. Y estamos en un momento en el cual la ética parece ser, para algunos, una especie de plus. Si fuésemos marxistas, diríamos la sobreestructura. Pero resulta que la ética no es una sobreestructura, forma parte de nuestra estructura.
como trataré de mostrar. Yo voy a hacer una presentación, vamos a ver si soy capaz. Parece que no soy capaz, porque siempre aparece algún problema, pero vamos a tener fe, esperanza y voluntad. Caramba, no aparece. No. A ver, voy a hacer otra experiencia. Perdónenme ustedes, pero las máquinas tienen esta cualidad. A ver. Fique tranquilo, professor, que é sempre assim. Na hora que a gente precisa, fique tranquilo, porque é sempre assim. A hora que a gente precisa, a tecnologia não funciona. Es que veo que no aparece por ningún lado. A ver. Claro, no aparece porque lo cancelé. Un minuto, Un minuto que vamos a... Ahí está, el PowerPoint. Y ahora vamos a ver si soy capaz de hacerlo subir. Sí, soy capaz. Ahí está. ¿Lo ven ustedes? Estamos vendo. Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, parto de aquí. Una ética para el medio ambiente. Hablar de ética significa siempre hablar de filosofía, porque la ética es una parte de la filosofía. Y lo que es interesante es que para hacer filosofía se necesita tener intacta la capacidad de asombro. Si no hay capacidad de asombro, es muy difícil hacer filosofía. Este es un tema. ¿Qué sabemos de ética? Que es una materia filosófica y que quienes quieren iniciarse en ella, nada mejor que hacerlo a través de una novela aparentemente escrita para niños, que se llama El mundo de Sofía, que va introduciendo muy lentamente, pero bien, el tema de la ética. Creo que todo el mundo sabe cómo comportarse éticamente. Y la mejor prueba es una cola. Una cola que no está reglamentada en ninguna ley, pero cuando hay personas que están esperando algo, nosotros sabemos que hay una regla social, una regla ética social que dice cómo comportarnos. Es una regla que nos permite juzgar nuestro propio comportamiento, que nos permite juzgar el comportamiento de los demás y que esperamos que los otros en las mismas condiciones hagan lo mismo. Fíjense ustedes que a veces aparecen avivados, en todas partes hay avivados, en Brasil, en Argentina, en el Congo belga. Y cuando alguien quiere saltarse una cola, basta decirle, señor, estamos haciendo una cola, para que sea un buen argumento para convencerlo de que tiene que cambiar la actitud. Para Aristóteles, el hombre es un animal naturalmente social. Esto es importante porque, fíjense, en griego es anthropos zon phyusei politikon. Phyusei normalmente es olvidado y se dice que el hombre es un animal político. No, el hombre es un animal naturalmente político. Esto es lo que dice Aristóteles. Y por esta razón, ahí aparece la ética, porque estando con los otros hay maneras correctas e incorrectas de comportarse. Y fíjense ustedes, ética proviene del griego ethos, que significa carácter, costumbre. En ese sentido, la ética es una teoría del carácter y de las costumbres. Y fíjense ustedes que en latín
se va a llamar mores, y de ahí moral, siempre como una costumbre de tratar correctamente a los otros. Esta era una manera de aprender ética. La otra manera es más actual y divertida, ir a Google y escribir ética para el medio ambiente. Y entonces se obtiene esto, que es: el área académica de la ética ambiental surgió como respuesta al trabajo de científicos como Rachel Carson en su libro Primavera Silenciosa de 1962. ¿Puede ser que el autor sea tan ignorante de no saber que de ética se ocupaban ya los presocráticos? Yo creo que no. Yo creo que hay una fingida ingenuidad en estos casos. Así como para Luis XIV el mundo terminaba después de él, después de mí el diluvio, yo creo que en los últimos tiempos han aparecido corrientes que tratan de decir: antes de mí está el diluvio y conmigo la creación. Bueno, no es cierto. Bastaría solo tomar en cuenta lo que dijo Immanuel Kant, obra según aquella máxima por la cual quieres querer al mismo tiempo se convierta en ley universal, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Kant da una regla de comportamiento universal y lo llama un principio ético sin ninguna limitación. En esto es un poco fuerte. Y él mismo dice que tenemos el compromiso y una responsabilidad ética con el medio, con el ambiente, que funciona como toda relación, es decir, así como no podemos transformar a los otros en un medio para nuestros fines, tampoco podemos transformar a nuestro ambiente como un medio para nuestros fines. Al ambiente también hay que considerarlo un fin y no solamente un medio. La naturaleza apareció como infinita e infinitos sus recursos. Y esto fue una idea muy equivocada. Muy equivocada porque la naturaleza es finita, los recursos son finitos, y a medida que se va explotando, uno se va dando cuenta de las limitaciones de los recursos y de cómo uno se los está consumiendo. Y un poco lo que dijeron los dos oradores que me han precedido. Nosotros tenemos una responsabilidad con respecto no solamente a nuestros semejantes, sino también a los que nos van a seguir, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y tenemos una responsabilidad para los que van a venir. El extractivismo y la depredación alarmaron primero a los pensadores, luego a políticos y administradores, y se comenzaron a tomar medidas para poner límites éticos a tales despojos. Fíjense ustedes que hay un reconocimiento, ya esto es una norma jurídica, en época de la Ilustración, se reconoce el bosque de Fontainebleau como reserva oficial. Ya es 1861. Y después aparecen los principios del debate sobre la población mundial y las primeras opiniones sobre la necesidad del control de natalidad, que ya a fines del siglo XVIII eran un tema importante. Y acá sucede algo que vale la pena destacar. Fíjense ustedes cómo se ha disparado el cambio tecnológico, mientras que el cambio social, el cambio económico y el cambio político son mucho más lentos. Antes un cambio tecnológico
podía durar centurias. Ahora bastan decenas de años y a veces mucho menos para que una tecnología sea obsoleta. Esto puede ser, es decir, para mí es una cosa interesante. Me gusta vivir en un mundo tecnológico, estoy dentro de la tecnología, pero al mismo tiempo es preocupante porque no le damos tiempo a la sociedad para que asimile el cambio tecnológico. Hoy en día, fíjense ustedes que vivimos 3 culturas concomitantemente. Hay lugares donde solamente existe cultura oral, hay lugares donde existe ya la cultura escrita y hay lugares donde existe también la cultura digital. Y estas 3 culturas están distribuidas por el mundo de una manera bastante desigual, como están distribuidos de manera bastante desigual todos los recursos humanos. Nunca el índice Gini, el índice Gini es un índice que creó un investigador italiano para medir la desigualdad. Nunca el índice Gini fue tan alto como en nuestros tiempos. Habría manera para parar toda esta expoliación insensata, pero hay un capitalismo desbocado que parece no tener frenos y la otra alternativa autoritaria china de los países asiáticos que están dispuestos a alcanzar grandes estándares económicos y no le importa el calentamiento global, empezando por su propio territorio. La reducción de la capa del ozono, que protege la Tierra y permite la vida en el planeta, y el calentamiento global no son una noticia. Fíjense ustedes, esa joven sueca que fue una noticia durante mucho tiempo, tratando de llamar la atención sobre el daño que le hacemos a la Tierra. Sin embargo, se paró un poco la producción gracias a la pandemia. Nosotros le tenemos miedo a muchas cosas, a los robots, pero también le tenemos miedo a las enfermedades. Y todos saben y encuentran buenas razones para no hacer nada. Basta leer los libros de Thomas Piketty, El capital del siglo XXI, del 2013, y El capitalismo ideológico del 2019. Aquí también basta una indicación bibliográfica de la denuncia de la periodista Qin Jin de China sobre el impacto de la industria en China. No se llega a ver el cielo. ¿Por qué? Y porque a ellos no les importa el calentamiento global. Entendámonos, China también quiere hacer capitalismo, pero un capitalismo de Estado, en un Estado autoritario, donde si querés decir algo en contra de lo que dice el establishment, te toman de las pestañas y desapareces. Hay reglas éticas para la inteligencia artificial. El 28 de febrero se firmó en Vaticano un documento que enfatiza los aspectos éticos de la inteligencia artificial. O sea, no estoy inventando nada. Les estoy contando cosas que ya otras personas con grandes posiciones en la sociedad humana han tenido en cuenta. Y en América Latina, la biodiversidad tiene en esta tierra el 42% de toda la tierra, siendo solo un quinto de la población. ¿Y qué hace? Llora. América Latina llora. La explotan y lloran. La colonizaron brutalmente y lloró. En 1861, en México, invadieron los europeos cambiaron el gobierno mexicano y impusieron un emperador, Maximiliano de Habsburgo, hijo de Sisi,
apareció la explotación de la United Fruit y todo el mundo ha llorado, a la intervención militar estadounidense en México, en Panamá, en Haití, en Nicaragua. ¿Y qué hace América Latina? Llora. Llora. ¿Por qué llora? Llora porque en realidad no tiene demasiado tiempo para ocuparse de sus problemas debido a que tiene gobiernos corruptos que están mucho más ocupados en robarle al pueblo que en defender lo que tendría que ser la defensa de los bienes, de nuestros bienes. Y fíjense ustedes que los literatos, que son muy sensibles a esto, Miguel Ángel Asturias escribió Señor Presidente y Mario Vargas Llosa escribió La fiesta del chivo, y están muy bien descritos estos gobernadores nuestros corruptos que no se ocupan de la expoliación porque están demasiado preocupados en recibir sus pagas. Tendríamos que hacer una ética del medio ambiente y hacernos dignos del respeto que pedimos a los demás. Es decir, si pedimos a los demás que nos respeten, lo primero que tenemos que hacer es respetarnos y actuar en forma colectiva de manera respetuosa. La ética es una virtud. Es una virtud, y un continente expoliado por capitales despiadados y gobiernos y entidades rapaces carece de esa virtud. Por lo tanto, lo que se necesita es una acción coordinada, unida, de latinoamericanos para defender lo que todavía nos queda. Y digo todavía porque en unos años se va a desatar una guerra por el agua, y nosotros tenemos, entre otras biodiversidades, también tenemos grandes reservas de agua, y no está dicho que no nos vengan a invadir para quitarnos el agua. Un tribunal para América Latina, tienen razón los dos colegas que me han precedido. Es un buen resultado si lo logramos, porque nosotros no creemos en los otros dos poderes. Lo digo tranquilamente, así podemos discutir. Nuestros poderes ejecutivos son vergonzosos en América Latina, salvo honrosísimas excepciones. Por empezar, Uruguay. Nuestros poderes legislativos también son vergonzosos. Y entonces, ¿qué nos queda? Y nos quedan los tribunales, que más o menos tratan de sobrellevar el peso que significa tener una defensa. Y entonces por eso pedimos un tribunal para el medio ambiente, porque le tenemos desconfianza a los otros dos poderes, porque estamos cansados de ser llorones y perdedores, porque vemos cómo destruyendo el medio ambiente acortamos la vida de nuestra gente y cercenamos el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque nuestras constituciones tienen los elementos para hacerlo, porque ya tenemos antecedentes en la Corte Centroamericana de Justicia, la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, porque tenemos antecedentes de la Conferencia de Estocolmo, de Río, etcétera, etcétera. Podemos crear un tribunal, como dijeron mis colegas que nos han antecedido. Yo quiero destacar una cosa, lo dije antes, los escritores, los artistas tienen la calidad, tienen la peculiaridad de ver no solamente el presente, sino también un poco el futuro.
Italo Calvino, es un autor italiano, fue invitado para dar unas conferencias en Cambridge, en Estados Unidos, en 1984. Y como era una persona seria, escribió las 6 conferencias, pero se murió antes de ir, y su mujer, que es una argentina, hizo la publicación, que en italiano se llama Lezioni Americane, y en castellano 6 propuestas para el próximo milenio. Y es muy interesante porque Italo Calvino dice cuáles van a ser las condiciones de nuestro milenio. Y fíjense ustedes si acertó o no. Primero, la levedad. Levedad significa también superficialidad. Acá es muy difícil profundizar nada porque estamos en un mundo leve. La rapidez nos está matando porque cada mañana que nos levantamos descubrimos que tenemos unas 10 cosas que no hicimos el día anterior. La exactitud. Es cierto, fíjense ustedes, las tecnologías actuales son tales que si usted no es exacto, no puede hacerlo, como yo no podía abrir esta presentación antes. La visibilidad. Necesitamos que todo sea visible. Y es bueno que esto sea visible, depende. Que todo sea visible puede ser escandaloso, puede llegar a ser inmoral. Y la multiplicidad. Estamos en un mundo múltiple en el cual hay tantas especialidades que es muy difícil encontrar gente que tenga una visión holística y pueda darse cuenta que más allá de alguna especialidad existe también un conjunto, y ese conjunto vale la pena tenerlo en cuenta. Se puso tan de moda esto de las máquinas que el MIT americano hizo un juego que, si ustedes quieren pueden jugarlo, que se llama Moral Machine, y lo tienen ahí donde pueden jugar. Digo jugar porque es exactamente lo que tienen que hacer. Y en todo caso, manden a la Secretaría de la Academia los resultados que ustedes sacan de este juego para nuestra idea de crear un tribunal latinoamericano del medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Professor Antônio Martino, eu gostaria de cumprimentá-lo imensamente pela sua fala, pela qualidade com que o professor conduziu a sua exposição, assim como o Dr. Rogério, assim como o Dr. Luiz Guerra, e o professor nos indica na sua fala que a única saída viável para a crise ambiental é por meio da ética, e que é uma virtude, como o professor comentou. Então, parabéns pelos seus ensinamentos, parabéns pelas suas contribuições, e eu, enquanto os 3 professores estavam falando, eu recebi várias mensagens aqui em WhatsApp, em grupos, parabenizando imensamente todas as falas, inclusive perguntando se ficarão gravadas, que querem assistir os professores novamente. E nós chegamos, então, ao final do nosso evento, e eu até preciso fazer uma retificação. Eu disse que nós abriríamos para perguntas ao final, e talvez porque o meu lugar no direito é na academia, enquanto professor da Universidade Federal do Paraná, então gosto de perguntas, mas como nos eventos anteriores não foi aberto para pergunta, até em razão do tempo, hoje também não será aberto para perguntas. Mas os 3 palestrantes trouxeram questões essenciais, questões da maior grandeza relacionadas ao meio ambiente, então eu gostaria então de cumprimentá-los e também de parabenizá-los.
Esse foi um evento organizado e foi um oferecimento da CIESCAG e do Instituto Paranaense de Direito Processual, e eu iniciei até o evento cumprimentando duas pessoas que eu tenho uma atenção muito grande, um carinho muito grande, que é o Dr. Fagundes Cunha e a doutora Samara Miranda. Eu gostaria de concluir esse evento cumprimentando-os novamente, mas não apenas na pessoa do Dr. Fagundes Cunha e da doutora Samara, que eu acho que ela não dorme, ela trabalha 24 horas por dia, que eu vejo no acompanhamento das mensagens que ela passa, mas é uma pena que esse evento não foi presencial, por circunstâncias que nós conhecemos. Eu gostaria muito de conhecê-los todos pessoalmente e ver toda a plateia também pessoalmente, mas eu digo isso porque um evento desse porte, com essa coragem, com esse fôlego para reunir tantos palestrantes de tanto renome, de tanto conhecimento, em tantos dias, é um evento que se faz com muitas pessoas. E, infelizmente, a gente não consegue ver essas pessoas. Se fosse presencialmente, nós conseguiríamos conhecer cada uma das pessoas envolvidas. Mas eu imagino que deve ter muitas pessoas trabalhando por trás, e eu digo por trás que são, para nós, praticamente invisíveis, mas que estão dando todo o suporte logístico, suporte de tecnologia, de divulgação e assim por diante. Então, eu gostaria de mencionar um agradecimento a todo esse, digamos, quase um exército de pessoas para que esse evento realmente aconteça. E eu gostaria, então, de lembrar, a pedido da organização, que na próxima segunda-feira iniciaríamos o congresso às 18 horas de Brasília. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado a todos pela participação numa sexta-feira à noite, muito fria aqui no Paraná, acho que na Argentina nem tanto, mas aqui até já que o Dr. Rogério Canguço está, e que eu já morei lá, e que eu nunca vi frio por lá, eu vejo, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa com uma touca em Jacarezinho, então quer dizer que o frio chegou lá com muita intensidade. Então, caso eventualmente alguns professores queiram a palavra para concluir, mas então nós agradecemos a participação de todos. Então, uma boa noite e um bom final de semana. Boa noite a todos os colegas. Buenas noches. Um bom fim de semana.